A Arca da Aliança é mencionada pela primeira vez na Bíblia no livro de Êxodo, quando Deus ordena a Moisés que construa um recipiente sagrado para abrigar as tábuas da lei, simbolizando o pacto divino com o povo de Israel. Feita de madeira de acácia e totalmente revestida em ouro puro, a arca era um objeto de extremo valor espiritual e material. Sua construção foi meticulosamente detalhada, indicando a importância que ela teria não só como um artefato religioso, mas como um símbolo visível da presença de Deus entre os israelitas. Decorada com 2 querubins de ouro que se encaravam sobre a tampa, a arca era colocada no lugar santíssimo do tabernáculo, um espaço sagrado que apenas o sumo sacerdote podia acessar uma vez ao ano durante o Yom Kippur, o dia da expiação. A arca não era apenas um receptáculo sagrado, mas também o centro das atividades espirituais do povo de Israel. Durante as viagens pelo deserto, a arca era transportada pelos levitas e sempre guiava o povo, representando a orientação divina durante a longa jornada até a Terra Prometida. Além de carregar as tábuas da lei, a arca também continha outros itens sagrados. Um pote com maná, o alimento milagroso que sustentou os israelitas durante 40 anos, e o cajado de Arão, que floresceu como sinal da escolha de Deus por ele e seus descendentes para o sacerdócio. Esses objetos eram testemunhos físicos das promessas e provisões divinas, lembranças constantes do cuidado e presença de Deus. O simbolismo da arca ia além de sua função prática. Ela representava a própria aliança de Deus com Israel, um compromisso eterno de proteção, orientação e comunhão. Durante as batalhas, a arca era levada à frente das tropas israelitas, simbolizando que Deus estava com eles na luta. No entanto, esse poder sagrado também vinha com responsabilidades. A Bíblia relata que aqueles que desrespeitassem a santidade da arca sofriam graves consequências. Um exemplo marcante é a história de Uza, que tocou a arca inadvertidamente para impedi-la de cair e foi imediatamente punido com a morte. Isso servia para lembrar que a presença divina era poderosa e que o respeito pelas ordens de Deus era essencial. Apesar de toda a reverência e cuidado, a Arca da Aliança desapareceu da história em um dos eventos mais enigmáticos do Antigo Testamento. Durante a invasão babilônica a Jerusalém, em 587 a.C., o primeiro templo foi destruído e não há mais menções sobre o paradeiro da arca após essa data. O livro de Jeremias sugere que ela possa ter sido escondida antes da invasão, mas seu destino exato permanece desconhecido. Esse mistério transformou a arca em um dos objetos mais procurados e debatidos da história, inspirando não só teorias teológicas, mas também histórias e lendas que permeiam até os dias de hoje, incluindo tentativas de arqueólogos e exploradores em encontrar sua localização perdida. O propósito e o poder da arca. Desde o início, a Arca da Aliança foi projetada para ser mais do que um simples objeto. Ela era o símbolo físico do pacto entre Deus e o povo de Israel. Quando Deus deu as instruções para sua construção, ele deixou claro que a arca representaria sua presença real no meio do povo. Onde quer que a arca estivesse, ali estava também a presença de Deus. Isso se refletia nos momentos de adoração e nas cerimônias realizadas no tabernáculo e posteriormente no templo em Jerusalém. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão para se aproximar da arca, e isso acontecia uma vez ao ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifícios em nome de toda a nação. Assim a arca se tornou um elo tangível entre o mundo terreno e o divino, simbolizando o perdão, a misericórdia e a presença constante de Deus. A Bíblia descreve diversos momentos em que a arca demonstrou um poder sobrenatural que ia além da compreensão humana. Um dos exemplos mais conhecidos é quando os israelitas, guiados pela arca, cruzaram o rio Jordão a caminho da Terra Prometida. Assim que os sacerdotes, carregando a arca, tocaram as águas, o rio se abriu, permitindo que todo o povo passasse em terra seca. Outro episódio marcante ocorreu durante a Batalha de Jericó.
Os israelitas marcharam ao redor da cidade por 7 dias, levando a Arca da Aliança na frente da procissão. No 7º dia, após o toque das trombetas e um grande clamor, as muralhas de Jericó caíram. Esses episódios demonstram que a arca não era apenas um símbolo de fé, mas um canal de poder divino que atuava em favor do povo de Israel. O poder da arca também se manifestava em momentos de batalha e conflito. Em várias ocasiões, a arca foi levada à frente das tropas israelitas, simbolizando que Deus estava liderando o exército e garantindo a vitória. Durante a batalha contra os filisteus, no entanto, algo inesperado aconteceu. A arca foi capturada pelos inimigos. A vitória inicial dos filisteus foi breve, pois, logo após levar a arca para suas cidades, uma série de pragas e desastres começou a afetá-los. Percebendo que a presença da arca trazia mais maldição do que bênção para eles, os filisteus decidiram devolvê-la aos israelitas. Esse episódio mostrou que o poder da arca não poderia ser manipulado por aqueles que não respeitavam suas regras sagradas. Mas o poder da Arca da Aliança não era uma força que poderia ser usada sem reverência. Ela exigia respeito e obediência aos mandamentos de Deus. A Bíblia nos conta a história de Uza, que inadvertidamente tocou na arca quando esta estava prestes a cair durante uma viagem de transporte. Imediatamente, Uza foi fulminado e morreu ali mesmo, diante de todos. Este acontecimento foi um lembrete severo de que a arca não era um objeto comum e que a presença divina não podia ser tratada com leviandade. Ela representava uma linha direta de comunicação e poder entre Deus e os homens, e qualquer desrespeito a essa santidade levava a consequências graves. Para os israelitas, a arca era ao mesmo tempo uma fonte de conforto e um símbolo de respeito profundo. O mistério do desaparecimento da arca. O desaparecimento da Arca da Aliança é um dos mistérios mais profundos do Antigo Testamento. Durante séculos, ela foi mantida no Santo dos Santos, primeiro no tabernáculo e depois no Templo de Salomão em Jerusalém. No entanto, em 587 a.C., quando os babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor, invadiram e destruíram Jerusalém, o primeiro templo foi saqueado e queimado. Curiosamente, a Bíblia não menciona o destino final da arca após esse evento. Ela simplesmente desaparece dos registros, sem deixar vestígios ou indícios de onde poderia ter sido levada ou escondida. Esse silêncio das Escrituras deu origem a inúmeras teorias e especulações que continuam a intrigar estudiosos e exploradores até hoje. A ausência de qualquer menção ao paradeiro da arca após a destruição do templo gerou diversas teorias e lendas ao longo dos séculos. Uma das teorias mais populares sugere que sacerdotes judeus conseguiram esconder a arca em túneis secretos sob o monte do templo antes da invasão babilônica, onde ela ainda estaria enterrada até hoje. Outras versões afirmam que a arca foi levada para terras distantes, como a Etiópia, onde se acredita que esteja guardada na igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Axum. Existem até histórias que sugerem que a arca foi levada para o Egito e ocultada em uma das antigas pirâmides. Apesar das diversas expedições e investigações arqueológicas, nenhuma dessas teorias foi comprovada, mantendo o mistério vivo e fascinante. Apesar de todas as teorias, uma coisa é certa: o desaparecimento da arca transformou-a em um dos maiores símbolos de mistério e fé. Muitos acreditam que a arca ainda existe e que será revelada no futuro, como parte de um plano divino maior. Para outros, a ausência física da arca não diminui sua importância simbólica e espiritual. Ela permanece como um ícone de fé, esperança e da presença contínua de Deus. Ao longo dos anos, arqueólogos, religiosos e aventureiros lançaram expedições em busca da arca, na esperança de encontrar esse tesouro sagrado. No entanto, até hoje, a Arca da Aliança continua a ser uma lenda fascinante, envolta em mistério e especulação, aguardando para talvez um dia revelar seus segredos ao mundo.
Teorias sobre o paradeiro da Arca. Uma das teorias mais antigas e intrigantes sobre o paradeiro da Arca da Aliança é a de que ela foi escondida em túneis secretos sob o Monte do Templo em Jerusalém. Segundo esta teoria, antes da invasão babilônica, sacerdotes israelitas teriam levado a arca para um local seguro, escondendo-a em uma rede de passagens subterrâneas que ainda hoje estão inacessíveis para escavações. Esses túneis, conhecidos por serem antigos e complexos, abrigariam não apenas a arca, mas outros tesouros sagrados do templo. Exploradores e arqueólogos já tentaram investigar essas áreas, mas devido às restrições e à sensibilidade política e religiosa da região, a teoria permanece sem comprovação definitiva. Outra teoria popular sugere que a Arca da Aliança foi levada para a Etiópia, onde permanece até hoje na cidade de Ashun, guardada na igreja de Santa Maria de Sião. De acordo com esta lenda, a arca teria sido trazida para a Etiópia pelo filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, Menelik-Temo, que a teria levado de Jerusalém após visitar seu pai. Até hoje, os etíopes afirmam que a arca está segura e bem protegida em uma capela especial, e apenas um guardião designado tem permissão para vê-la. No entanto, ninguém de fora jamais pôde verificar a autenticidade dessa afirmação, o que mantém a lenda viva e o mistério mais fascinante do que nunca. Algumas teorias mais especulativas sugerem que a Arca da Aliança foi levada ainda mais longe, para lugares inesperados, como o Egito ou até mesmo a Europa. Alguns historiadores acreditam que ela foi transportada para o Egito por um grupo de sacerdotes judeus que fugiram durante a invasão babilônica, escondendo-a em cavernas ou tumbas próximas às pirâmides de Gizé. Outras histórias sugerem que os cavaleiros templários, durante as cruzadas, encontraram a arca e a levaram para a Europa, possivelmente escondendo-a em algum castelo isolado ou mosteiro remoto. Embora essas teorias careçam de provas concretas, elas continuam a alimentar a imaginação de exploradores e escritores que buscam desvendar o destino final da arca. O papel da arca nos dias atuais. Embora a Arca da Aliança tenha desaparecido há séculos, sua importância simbólica e espiritual permanece viva até hoje. Para muitos, a arca continua a ser um poderoso ícone de fé, representando a presença de Deus e a aliança eterna com seu povo. Ela aparece frequentemente em discussões teológicas, livros de história e até na cultura popular, como em filmes e documentários. Diversas tradições religiosas, especialmente o judaísmo e o cristianismo, ainda mencionam a arca em orações e liturgias, relembrando seu papel central nos rituais do Templo de Jerusalém. Mesmo sem saber onde ela está fisicamente, a arca mantém um lugar de destaque na fé e na história, sendo um símbolo de proteção, promessa e poder divino. Além do aspecto religioso, a Arca da Aliança também é objeto de intensas buscas arqueológicas e investigações históricas. Muitos exploradores dedicaram suas vidas a encontrar a localização perdida da arca, lançando expedições em locais remotos, desde cavernas escondidas até antigos templos em ruínas. A esperança de descobrir a arca não é apenas sobre encontrar um artefato histórico, mas também sobre desvendar um mistério que poderia conectar o presente com o passado de uma maneira extraordinária. Para os arqueólogos, encontrar a arca significaria uma das maiores descobertas da história. Uma conexão direta com o período bíblico e uma peça-chave para entender mais sobre as civilizações antigas. No entanto, para além das teorias e buscas físicas, a verdadeira essência da arca reside em seu significado espiritual. A ideia de que a arca simboliza a promessa de Deus com a humanidade inspira muitos a manterem viva a sua fé e esperança, independentemente das circunstâncias. Para alguns estudiosos religiosos, a ausência física da arca pode ser um lembrete de que a verdadeira presença de Deus não está limitada a um objeto, mas está em todos os lugares, disponível para todos que buscam essa conexão. Seja encontrada ou não, a Arca da Aliança continuará a ser um ícone de mistério,
fé e inspiração, unindo gerações na busca pelo sagrado e pelo desconhecido. A Arca da Aliança é um dos maiores mistérios do mundo antigo, um artefato cuja presença física desapareceu, mas cuja influência espiritual permanece viva. Desde suas descrições detalhadas na Bíblia, passando por suas demonstrações de poder e importância nas histórias de Israel, até seu desaparecimento enigmático durante a queda de Jerusalém, a Arca continua a ser um símbolo de fé e esperança. Ela representa uma aliança eterna, uma promessa divina que transcende o tempo e as fronteiras. Mesmo com todos os esforços para localizar esse tesouro perdido, o que realmente importa é o que ela simboliza para milhões de pessoas ao redor do mundo. Uma conexão direta com o sagrado e a lembrança do poder e da presença de Deus. A busca pela Arca da Aliança pode nunca chegar ao fim, e talvez isso seja parte do mistério que a torna tão fascinante. Historiadores, arqueólogos e exploradores de todo o mundo continuam a procurar por pistas que possam revelar seu paradeiro. No entanto, a Arca não é apenas uma relíquia do passado. Ela é uma lição atemporal sobre a fé, a dedicação e a aliança entre Deus e seu povo. Ela nos lembra que mesmo nas situações mais desafiadoras, há algo maior que nos guia e nos protege. E enquanto a busca física pela Arca pode continuar, é a busca espiritual que verdadeiramente ressoa e inspira. E assim, terminamos esta jornada pelo mistério da Arca da Aliança. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E queremos saber sua opinião. Onde você acha que a Arca da Aliança pode estar? Deixe seu comentário abaixo e participe dessa discussão fascinante. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias misteriosas e intrigantes. Até a próxima, e que a busca pelo conhecimento e pela verdade continue a inspirar todos nós.